Com 20 minutos do primeiro tempo, eu expulso o técnico do time. Pelo simples fato dele gritar e falar: sua puta, marca esse jogo direito, isso aqui é jogo de homem, não é jogo de boneca não, sua vagabunda. Gente, eu expulsei esse cara e ele ficou o restante do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro me xingando lá de fora, me chamando de puta, de vagabunda, sabe assim, de tudo. E o pior, tudo, meu noivo é árbitro, ele também estava no jogo. Eu apitava o primeiro e ele tá apitando o segundo. Tudo isso na frente dele e ele sem poder fazer nada, né? Porque árbitro também não pode fazer nada. E eu fico imaginando se esses caras, se fosse ao contrário, se fosse a mulher desse praça, né, desse subtenente, que tivesse sido xingada, que tivesse trabalhando, tivesse sendo xingada por um vagabundo que se diz autoridade, o que é que ele agiria? Gente, é indignante. Isso é uma das coisas que me entristecem e que me fazem sentir vontade de desistir da arbitragem. Porque em momento nenhum ele gritava, lógico, dizendo que a falta não tinha acontecido. Mas a intenção dele era me ofender como mulher. O interesse por futebol veio por causa do meu pai, que sempre acompanhava os jogos do Santos, e eu também comecei a ter essa curiosidade, né, de assistir os jogos do Santos. E uma vez ele me levou a primeira vez no estádio, aí quando eu vi o gramado, vi a torcida, aí eu falei, quero muito acompanhar isso de perto. E minha família sempre me apoiou, né, meu pai sempre foi comigo aos jogos, meu avô também, ele é São Paulino, mas ele gosta bastante desse meu amor pelo Santos. Às vezes ele até torce pro Santos, eu nunca vi um negócio desse, mas é bacana, minha família gosta bastante desse minha relação com o futebol. Meu interesse na arbitragem, ele começou em torno dos 13, 14 anos. Eu tinha um tio que sempre levava eu e meu irmão ao estádio para assistir jogos e aquilo me despertou interesse em poder trabalhar com futebol. E eu achei que eu queria trabalhar com a arbitragem. E eu brinco que a minha mãe é palmeirense, o meu irmão é São Paulino, meu pai é corintiano e meu padrinho é santista, eu tinha que virar árbitra, né? Desde adolescente que eu queria ser jornalista. Eu tenho alguns, enfim, exemplos de jornalistas na família, mas, assim, minha mãe tem história dela grávida pulando o muro do Maracanã para entrar comigo na barriga. Então, assim, isso eu cresci escutando isso e já nasci com uma bola no pé. Eu, criança, eu sei dizer que minha mãe me arrumava toda para vir para o jogo. E tinha muitas mulheres que vinham? Não tinha muito, não. Era só quando era de diretor, era muito difícil. Por isso, a gente vinha arrumada, parecia que ia para um casamento. Na verdade, o meio do futebol é um meio bem preconceituoso, porque o futebol não é só futebol feminino, né? O futebol, ele muitas vezes é comandado por homens, por pessoas que sempre tiveram um futebol masculino e que têm uma ideia, às vezes, um pouco equivocada com relação ao futebol feminino. Eu sofri bastante preconceito mais no início da minha carreira, até porque quando eu iniciei não era muito comum mulheres no futebol. Hoje é super comum, é super bem visto. Quando eu era novinha eu tinha até um pouco de medo, de receio de falar que eu jogava futebol. Porque você sempre recebeu algum tipo de apelido pejorativo. Às vezes acontece de torcedor rival, né, vem fazer piadinha, ela não conhece futebol. Na época do Neymar, gosta do Santos só por causa do Neymar. Então, às vezes tinha essas coisas que eu escutava. Naquela época, você não podia nem passar perto do campo de futebol, que os homens achavam que não prestava, né? Mas, graças a Deus, esses aí sumiram né? Tinha mulher que achava que a gente não prestava mais por causa que ia no jogo, né? As próprias mulheres? As próprias mulheres. A mulher tem preconceito com ela, sim. A mulher, eu escuto as mulheres, às vezes, quando eu estou no jogo, na arquibancada, as mulheres gritando, o que você está fazendo aí?
vai lavar louça. Então, mais do que o homem, a própria mulher é preconceituosa. Isso atrapalha o desenvolvimento da mulher dentro do futebol. É real, não adianta falar que não é. Eu acredito que, lógico, a mulher tenha conquistado seu espaço cada vez mais. Que isso tenha diminuído, pode até ter diminuído sim. Mas é só a gente analisar o futebol como um todo e a mulher lutando cada vez mais para conseguir o seu espaço e mesmo assim tem dificuldade. Ela quer, como que é? Você já escutou assim, ela quer arranjar marido. Ela quer se aparecer, ela quer um monte de coisa, mas não é porque ela ama o futebol, não é porque ela acredita naquilo, que ela se dedica naquilo, sempre tem um interesse a mais. Então o preconceito existe sim, a gente tem que lutar cada dia mais para tentar quebrar essa barreira do preconceito, conquistar o nosso espaço. Aquela vez ela foi pior. Foram 40 minutos em que, de fato, no momento que acontecia aquelas agressões verbais, né, imorais, né, eu me sentia como se eu estivesse sendo estuprada moralmente, diante de um monte de gente. Então, assim, pesou o fato de serem todos homens que estavam ali, há uma proximidade, quer dizer, muito próximos de mim, tinha gente que vinha até aqui, meio metro, falar o que falavam, mas o que me assustou é que em volta tinha um monte de gente e ninguém falou absolutamente nada. E eu não me revoltei com essas pessoas, mas passava um filme na minha cabeça tentando analisar aquela conduta. É porque a sociedade trata isso como normal. E ali eu, como repórter, eu estava apenas cobrindo a festa de um clube, né? E você tinha pessoas que falavam coisas absurdas, assim, né? Acho que quanto mais eu olhava nos olhos de quem falava aquilo e parecia não me importar, mais eles iam ficando fora do controle, né? Então, assim, eu comecei a escutar piranha, vagabunda, e no fim eu estava escutando homens falando assim para mim, vou te estuprar, vou te chupar todinha. Então, aquilo ali para mim, assim, já tinha acontecido diversas vezes e não acontece só comigo, acontece com praticamente todas as mulheres que cobrem futebol, mas foram 40 minutos, foi uma coisa muito intensa, né? Eu passei praticamente um tempo de jogo inteiro, né, sendo xingada ali de forma muito próxima. O futebol feminino no Brasil, de uns 2 anos para cá, eu acho que cresceu bastante. A CBF está dando alguns incentivos para os clubes, mas muitos clubes ainda deixam um pouco a desejar em estrutura, em atletas que não são profissionais ainda. Mas eu acho que falta bastante a mídia, a gente vê muito a mídia cobrindo a seleção, né, os times, em finais, em Copa do Mundo, Olimpíadas. Quando existe um jogo ali ou outro, não tem tanta cobertura, é mais em finais mesmo. Então acho que falta esse incentivo. Os clubes também, é importante os clubes ajudarem, né, na estrutura do futebol feminino, mas acho que a imprensa é fundamental. E aquela bandeira ali, não é a primeira vez que ela erra, eu acho que estão tentando promover ela, porque ela é bonitinha, estão tentando promover ela, e não é por aí. Acho que ela não é desonesta, acho que ela é ruim mesmo. Se é bonitinha, tem que ir lá para Playboy, para algum lugar. Agora, fazer o que ela está fazendo na sequência, eu acho que tem que dar um tempo nela aí. Se fosse um homem que tivesse cometido o mesmo erro, a declaração foi daquele jeito por ela ser mulher, sim. E não é só ele, ele falou. Quantos não falam, mas pensam da mesma forma? Tem dirigente que vai pedir para a comissão não escalar mulher, que não quer mulher, no futebol feminino. Tem os dois lados, então a gente também não pode falar só de um. Mas existe aqueles que vão lá no campeonato feminino e falam, não quero mulher apitando. Eu acho que a mulher no futebol, ela não precisa ficar provando que conhece sobre regra, que ela gosta do time dela. Eu acho que a mulher, hoje em dia, ela deveria ser algo normal, ela gostar de futebol, né, sem se preocupar em provar que gosta do time. Porque futebol, assim como qualquer outra modalidade, é um esporte que é para todos os sexos, é para homem, é para mulher, e a gente não deveria ficar tendo que provar que conhece sobre futebol. Mas ser árbitro de futebol, na verdade, é maravilhoso. Eu falo que as pessoas falam assim, como você gosta de entrar em campo e ser xingado. Na verdade, você espera a semana inteira para aquele momento que você está dentro do campo. É aquilo que te faz sorrir, é aquilo que faz você vibrar, faz o seu coração acelerar. É para aquele momento que você trabalha a semana inteira. Então, a hora que você está ali, que você entra em campo, que toca aquele hino nacional,
Eu, de verdade, é aquele momento que eu falo, Deus, obrigada por eu estar aqui, por mais essa escala, por mais esse jogo, por mais esse momento. E a sensação é única, não tem como descrever a sensação de você estar no campo de jogo, fazendo aquilo que você ama, por mais difícil que seja, e ter tudo que você sempre sonhou. É o momento que você está com seu sonho realizado. Então não é fácil? Não é fácil. Mas é maravilhoso? É maravilhoso. É a melhor sensação do mundo. E não tem momento mais gostoso do que a hora que você entra ali e realiza o seu sonho, faz aquilo que você ama com vontade, sabe? Você se prepara o ano inteiro, o tempo inteiro para aquele momento. Então aquilo ali é tudo na vida. Eu sei que a mão tá aqui toda junto, mas é tudo na vida do árbitro, sabe? Não é fácil, mas é sensacional. Eu não tenho palavras assim para descrever o que é aquilo. E de verdade eu espero que ninguém tire o nosso sonho, a nossa vontade, porque não é fácil estar ali, não é fácil a gente chegar até lá, mas é sensacional. Então lembre-se de quão sozinha você se sente agora e ouça quando eu te digo o seguinte: no mundo inteiro existem meninas que se sentem do mesmo jeito. Meninas que recebem olhares, meninas que são questionadas sobre estar ali, meninas que são expulsas de campeonatos e que recebem apelidos nada elogiosos. Mas essa solidão não vai durar. E não vai demorar muito para que vocês estejam todas jogando juntas. Você não será mais rejeitada. As mesmas pessoas que diziam que você era estranha, que você não podia jogar, que você não devia jogar, estarão te aplaudindo enquanto você passa. Você é uma mulher e você é uma jogadora de futebol.